Então vamos lá, turma. Bom, para quem não me conhece, eu sou Robert Silva, sou Zabbix Expert, instrutor oficial Zabbix, atuo na JLCP, é uma das parceiras aqui, junto com o Danilo, entre outros, que o Luciano está trazendo aí para trabalhar junto conosco. Bom, talvez a minha palestra, acho que é a única que eu não traduzi, tá? Eu até questionei, então acho que não vai fazer diferença, porque eu vou compartilhar tudo o que eu entendi, tudo que eu vejo como benefícios nessa parte de melhoria de escalabilidade dos Zabbix. Bom, geralmente eu atuo com grandes projetos, projetos que demandam uma certa estrutura, um certo desenho de arquitetura para aguentar, e eu sempre passo para a galera que acompanha os conteúdos, sempre pensar em escala, desde um simples script, um simples monitoramento, até algo um pouco mais complexo. Só que chega em algum determinado momento do seu projeto Zabbix que aí sim você vai precisar de escala, então eu vou tentar trazer alguns problemas aqui que talvez algumas pessoas não conheçam, mas que existem e que foram melhorados bastante agora com a 5.4. Então vamos lá. Primeiro passo, né? O uso mais eficiente do banco de dados. Como assim, Robert, o uso mais eficiente? Bom, não sei se vocês já passaram, mas é muito comum quando a gente está com um ambiente Zabbix, principalmente quem está no começo, quem não conhece muito, vai lá e aumenta os pullers. Tá com um puller padrão e de repente coloca 50, 60 e o Zabbix cai. E aí ninguém sabe o que aconteceu e quando você começa a verificar os logs, está falando que o database não está disponível e aí você vai ver o log do MySQL ou do Postgre, por exemplo. O que aconteceu? Você está com um número máximo de conexões excedidas, né? E aí muita gente não entendia o porquê que isso vinha acontecendo, e aí quando você aumentava o número de conexões, ponto, passava o problema, era bem simples, tá? Tem gente que até hoje eu talvez não tenha nem resolvido esse problema aí, resolveu de outra forma, e não sabia o porquê que isso aconteceu. Bom, por que isso acontecia? Então, no passado, somente o database syncers, né, que fazia ali a parte de conexão no banco de dados para inserir os dados históricos e assim por diante. Então, nós tínhamos com padrão ali syncers com 4, e aí tinha gente, inclusive, que achava que o banco estava lento, aumentava esse parâmetro, tá? Não vou entrar muito no ponto aqui de parte de performance e processos dos Zabbix, porque acho que isso valeria uma outra palestra para a gente não se estender muito. Mas o que vocês precisam saber é que existe um parâmetro dentro do arquivo de configuração do Zabbix Server, também no Zabbix Proxy tem, que é o DB-Sync. Esses caras, por padrão, é 4, e recomendação, ou pelo menos documentação assim das Zabbix, é que cada DB-Sync desse aguenta 1000 VPS. Então, teoricamente, ele está preparado inicialmente para 4000 VPS, mas isso pode ser, como eu posso dizer, isso pode ser afetado por outros problemas no ambiente e assim por diante, ok? Mas a gente tinha, quando aumentava esses pullers, tinha um outro problema. Por quê? Eles faziam uma conexão no banco de dados e essas conexões eram necessárias, por exemplo, para itens calculados, itens agregados e também para atualizar a disponibilidade de status do host, ok? Então vamos lá, Robert, eu tenho poucos itens calculados, poucos itens agregados e ia fazer poucas conexões? Em tese sim, porém, eu não vou abrir aqui os Zabbix, mas se vocês forem lá, Configuration Hosts, a gente vai ter o Availability Report ali. O Availability Report ele é controlado pelo quê? O ZBX, SNMP, JMX e PMI. Essas conexões são as conexões passivas, né? Então, Zabbix existe passivo, SNMP GET, IPMI, JMX. Isso significa o quê? Que o Zabbix conseguiu se conectar nesses dispositivos para fazer a coleta de dados. E aí existe um período padrão, que eu também não vou estar abordando aqui, mas existe uma sequência, se o Zabbix não consegue se conectar, por exemplo, 3 vezes de 15 segundos, dá o total de 45 segundos, esse host ele se torna, então, o quê? Um host indisponível. Esse tipo de atualização, ele era feita direto no banco de dados. Então, se você tem 1000 hosts, ou seja, a gente ia fazer 1000 conexões no banco de dados, e aí por isso que esses padrões de 100 não era o suficiente, né? E tinha gente que não sentia isso, porque na hora de fazer o tuning simples ali no MySQL, por exemplo, colocava lá, sei lá, 1000 conexões, 3000 conexões. Já vi cenários nesse sentido. Então, isso acontece por isso. Isso melhorou agora na 5.4, né? Então, estou falando do problema para que vocês consigam entender e vamos falar da melhoria, né? Então, como que a gente vai evitar que eu tenha tantas conexões através da 5.4? Então, olha só, a gente tinha lá por padrão Max Connection no Postgres, geralmente era 100, né? Isso ocasionava esse tipo de problema de bloco. Então, a gente tinha muita utilização de CPU, muita utilização de memória, e a gente não conseguia saber exatamente quantas conexões era necessária, porque isso variava entre itens calculados, itens agregados e também a disponibilidade de host. Disponibilidade de host, a gente tem ali, por exemplo, a gente tem 1000 hosts, beleza, 1000 conexões. Mas aí eu tenho a cada X-tempo e aí vários problemas poderiam acontecer. Então, não tinha uma forma efetiva de fazer esses controles, né?
Já na 5.4, a gente tem agora, então, dois novos processos, dois novos workers de processos, então, que seriam o History Pullers e o Availability Manager. Então, a melhoria de escalabilidade, primeiro passo é o problema que eu comentei com vocês, e agora a solução, né? Então, History Pullers e Availability Manager. Esses caras estão relacionados ao quê? Então, vamos lá. History Pullers a gente consegue ver aqui, esse para quem não conhece, esse é um retorno, por exemplo, do comando PSLX, aí você coloca ali um pipe grep, e se você procurar por History Puller, ou History Puller ou Availability Manager, ele vai listar para vocês. Então, isso aí está falando o seguinte, olha só, nós temos a conexão no banco de dados, que conseguiu pegar X valores em X segundos e está idle, né? Então, aguardando ali por 1 segundo. E a mesma coisa para o Availability Manager. Como que está a fila, quanto foi processado, em quanto tempo. Inclusive, para quem já mexe um pouco mais com alta performance dentro dos Zabbix, é uma das maneiras de a gente identificar que se eu estou com um problema no meu ambiente ou não, é através dos próprios processos. Essas informações já trazem informações muito interessantes, digamos assim, para que a gente consiga ter insights onde está um possível problema ou não. Perfeito. E aí, o que faz esse History Puller, né? Então, esse History Puller, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser usado para o item calculado, item agregado, né? E para todos os itens que são internos dos Zabbix. Então, quanto mais itens calculados, mais itens agregados e mais itens internos, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar de mais pullers. E aí eu já provavelmente vou responder uma pergunta que muita gente já me fez, pergunta de preguiçoso, vou colocar assim, tá? Mas não é ofender ninguém, é só uma brincadeira. Que é o quê? Configurei o Zabbix, eu posso ir lá e colocar, por exemplo, 100 pullers para o History Pullers, 100 pullers para o Pullers? Então, olha só, vamos lá, primeiro ponto. Nas versões anteriores, porque a 5.4 saiu agora, então vamos ser realistas. Teoricamente, ninguém deveria estar atualizando ainda antes de testar os bugs em ambientes grandes. Então, vamos falar do mercado. O mercado ainda está utilizando 5.0, alguns 5.2 e tem outros que ainda estão utilizando as versões legadas. Cara, não adianta você aumentar o puller, colocar lá 100 pullers, porque você vai ter os problemas que eu citei no começo dessa palestra. E, além disso, quanto puller, não é que nem on demand, né? Então, você não coloca 100, se precisar de 100, vai ser 100. Não. Você colocou 100 pullers, automaticamente ele vai alocar esse recurso e, consecutivamente, vai utilizar mais recurso CPU, memória, e aí você depois não sabe por que você precisa de uma máquina grande. É porque, talvez, até por falta de conhecimento, por isso que a gente está aqui, ou até porque foi a preguiça mesmo de colocar vários. Já peguei ambientes onde o cara, tinha um VMware conectado e ele tinha 50 pullers de VMware. Será que realmente precisa? De acordo com a documentação, um serviço vezes 2 é o suficiente para o puller que a gente tem. Mas beleza, então aqui vocês já sabem todo o contexto. E aí, o que a gente vai fazer com esse History Puller? Mantém o padrão, e aí vai utilizar os itens internos para o quê? Para monitorar. Então, através do próprio Latest Data, dos dashboards, você vai monitorar o seu ambiente. Tá aumentando a utilização desse cara, aumenta mais um pouco de puller. Tá diminuindo, reduz um pouco, e assim por diante. Beleza? Então, não saiam aumentando, porque eu vou mexer nesse cara aqui, pronto, acabou. O importante vou subir um ambiente novo. Eu sei que eu vou ter muito item interno, eu sei que eu vou ter muito item calculado, vou ter muito item agregado, e aí, de acordo com a experiência que você faz, você já aumenta mais um pouquinho. Mesma coisa do puller, por exemplo, você vai subir um ambiente, você sabe que vai ter muita conexão passiva, muito tipo de item passivo, então ao invés de deixar o padrão, você já sobe o ambiente com um pouco a mais, porque você já sabe que em um curto período de tempo você vai estar colocando muito hosts ali dentro. Então esses tunnels na primeira instalação dos Zabbix são necessários para que logo de cara você não caia e tem até aquele parâmetro do cache size, coloquei muitos hosts, muitos itens, cache size explodiu, os Zabbix caiu, não sabe por quê. Então já começar a fazer. Tá? Até por isso que o tema dessa palestra pode soar um pouco mais complexo para quem está começando, mas para quem já trabalha com os Zabbix entende mais um pouquinho, e a gente pode estar combinando com o time aí das Zabbix Brasil para estar trazendo um pouco mais de coisas abaixo, né? Tipo, o que é o cache size, o que ele faz, um pouquinho dos processos. Mas beleza. Dando sequência, então, a gente tem esses parâmetros, né, que vai ser utilizado nessas três situações, e nós temos aqui um novo parâmetro, então, que é o Start History Pullers, tá? Então, ele vai ter que ser incrementado de acordo com o que vai ser a utilização. Nós temos um range de 0 a 1000, por padrão, ele vem com 5. Então, sempre acompanhe através do monitoramento interno, e depois vocês vão aumentando, vão evoluindo conforme a necessidade, beleza? Então, tem esse novo parâmetro aqui. Ponto importante. Dependendo da forma que você atualizar da 5.0, 5.2, da versão que você está para 5.4, o arquivo de configuração não vai ter esse parâmetro. Então, você lá, quem utiliza CentOS, né, você vai ter o RPM Save. Então, você faz um diff dos arquivos, traz os novos parâmetros e deixa seu parâmetro atualizado, porque senão ele vai utilizar 5 e depois você não sabe nem que parâmetro está utilizando. Beleza. E aí nós temos também o novo processo, que é o Availability Manager, né? Então, novamente, no passado,
Poolers, Reachable Poolers, JMX Poolers, IPM Manager, eles faziam essa atualização do status do host diretamente no banco de dados, olha só, separando as transições para cada tipo para cada host. Então, quanto mais JMX, mais IPMI, na prática, pouca gente utiliza esses dois monitoramentos, com larga escala, mas o Pooler sempre vai ter SNMP, o Reachable Pooler, então ambientes que tem muito monitoramento distribuído, que tem muito monitoramento de filial, muito problema de link, sempre tem, ou até problema de redes mesmo, sempre tem esse Reachable Poolers. Então esses caras ficavam sendo atualizados. Só que agora, todos esses processos, eles vão ser colocados em uma fila e vai ser atualizado de acordo com quem? Com a Availability Manager, ok? Então a gente sempre vai ter isso daqui, e essa atualização ela vai ser feita sempre a cada 5 segundos. E aí, quando a gente tem uma aula de todos os processos dos hábitos ali, você vai ver que cada segundo é importante, vai sendo incrementado para você entender quando vai ser uma coisa. Então, a gente tinha 15, 15, 15, que era o padrão, e aí depois fica 45 segundos no total para esse host se tornar indisponível, agora você coloca então mais 5 segundos, que é o que ele vai ser atualizado no banco de dados. E assim por diante. Beleza? Então, lembre-se, temos mais dois processos. Histories, que é para item agregado, item calculado, e também os itens internos, e o Availability Manager para fazer essa questão da disponibilidade. Ponto importante, turma, não confunda essa indisponibilidade, tá? Não confunda essa indisponibilidade com uma trigger que você coloca ali que o host está indisponível, ok? Então, às vezes você tem um ping, você tem um HTTP agent, você fala ali que, o meu host está indisponível na trigger. Não, não é isso que vai ser utilizado aqui. Isso daqui é o Availability Report, quem está com os Zabbix aberto aí, Configuration Hosts, você vai ter ali Availability hosts, então é de acordo com os 4 tipos de interfaces, para ficar mais fácil, tá? JMX, ZBX, SNMP, IPMI, JMX e assim por diante, beleza? Então, se atente a isso daqui. Se eu estiver falando alguma coisa depois, vocês me corrigem, porque como é novo também, então a gente fez alguns testes, mas pode ser que eu tenha comido bola em alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Outro ponto também de melhoria de escalabilidade é a questão do trends in cache. Isso aqui é uma confusão também que para mim, depois eu vou até questionar o Luciano, se ele sabe alguma novidade, o Luciano, o Danilo e o Daniel aí para a gente bater um papo para entender. Então vamos lá, desde a 5.2 nós temos uma nova função de trigger, que é agora Trend Average e Trend Maxes, ok? Onde foi introduzido para a gente operar com dados, né, de trend para longos períodos. E aí, isso traz já uma melhoria na 5.2. Por quê? Porque quando ele fala longos períodos, o que acontece? Quando a gente não tinha esses dados, a gente tinha sempre que ter o histórico. E aí, com base no histórico, o que ia acontecer? Tudo ia ficar no parâmetro que no arquivo de configuração no value cache. Tá? Agora, então, talvez isso tenha melhorado um pouquinho, não testei muito, mas isso já traz melhoria nesses pontos, tá? Então, esse Trend Average e Trend Max, ele é similar aos itens calculados, até que o Danilo falou anteriormente, as novas possibilidades desses caras, e essas triggers são usadas, né, fazendo consultas no banco de dados para poder trazer o dado necessário, ok? Então, o que isso estava acontecendo? É só a gente ver essa parte desse slide. Então, nós tínhamos esses dois parâmetros, aí você coloca o trend ali, sei lá, de 90 dias. O que ia acontecer? Ia ter uma conexão no banco de dados para ir lá e pegar esses 90 dias. Então, isso já ia trazer mais performance, porque querendo ou não é select que você está fazendo dentro do banco. Tá? Agora, na 5.4, então, a gente tem um cache que foi implementado. Né? Então, a gente vai ter esse armazenamento em memória. E aí, você vai ter mais uso de memória, assim por diante. Então, tem o lado bom e o lado ruim. O que você tem que fazer é só tomar cuidado e ficar acompanhando e monitorando esses processos. Não tem vantagem e desvantagem. Deixa o pouco para ir sempre no banco. Não. Monitora. Tá? Monitora porque quanto mais você tiver em memória, é melhor, porque você não vai ter concorrência de leitura, escrita e assim por diante. Beleza? Então, os resultados são armazenados, né, dessas funções que são calculadas, e se o valor não estiver disponível, o cache aí sim vai ser utilizado, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Olha só, eu preciso ter uma trigger ali que vai consultar 30 dias para trás. Se esses dados não tiverem cache, o Zabbix vai lá e faz uma consulta no banco e atualiza o cache, ok? Agora, se já tiver em cache, ele não precisa ir no banco. Então, é como se fosse um cache web mesmo, sabe? Você acessa um site, e aí, se você já tem essa informação em cache, o site carrega mais rápido, e assim por diante, ok? E ele pode ser usado também para... E ele pode ser usado ali como no parâmetro, né? Trend Function Cache Size, ok? Então, nós temos esse parâmetro aí para estar utilizando. Beleza, então, novo parâmetro, né, no arquivo de configuração, além do Start History Pullers, ok? Nós temos o Trend Function Cache Size. Eu acho, inclusive, que esse slide deve estar fazendo referência ao parâmetro errado ali, mas tudo bem. A gente já sabe que a gente está falando aqui do Trend Function Cache Size. Ele começa com 4 MB e a gente vai aumentando. O cuidado que talvez a gente tenha que ter, esse cara é 2 GB, né? Então, ele já dá
um ganho ali, mas dependendo do tamanho do ambiente, ainda vai ter algumas consultas no banco de dados. Então, tem sempre aquilo também, né? Trigger sensível e trigger mais sensível e trigger menos sensível. Então, tudo depende do seu ambiente, você vai ter que entender como um todo como é que esse ecossistema funciona para você fazendo os tunnings desses parâmetros, não é simplesmente ir aumentando. Ok? Mas nós temos essa melhoria já aqui, então, que ao invés de eu fazer toda vez consulta no banco de dados, agora eu vou ter um cache, o que reduz essas consultas. Beleza? Bom, agora, o que isso significa? Que a gente consegue ter as conexões do banco de dados realmente com aquilo que a gente precisa, porque agora a gente consegue controlar isso através desses parâmetros da availability e também no history pullers, ok? Então, se você está usando, né, essas funções de trigger para longos períodos de tempo, essas alterações têm um benefício muito grande, né, para reduzir a carga de processamento no banco de dados. Então, cara, isso é muito bom. Pode parecer complexo, talvez, para quem está começando ou para quem está assistindo agora, mas quando você vê isso na prática, isso traz muita coisa boa para dentro do ambiente, porque o banco de dados, às vezes, ele é o divisor de águas, né, para você ter uns Zabbix funcionando 100% ou não ali. Inclusive, pode ser um dos decisores de manter o projeto em andamento ou não, né? Às vezes já vi muito projeto parar, não questionar, porque a galera... tenho todos os templates, tudo bonitinho, só que os Zabbix não fica no ar. Então, é como você ter uma CNH e um carro quebrado, não adianta muita coisa. Então, além do monitoramento, você precisa se preocupar com a arquitetura. Beleza? E agora, esse daqui, cara, esse aqui é sensacional, eu acho, na minha opinião, né? Mais resiliência para o Zabbix Server. Recentemente, até um amigo me chamou e falou, Robert, caiu um Zabbix Proxy aqui, ele perdeu a comunicação, então vamos lá. Para quem não conhece, vamos contextualizar um pouquinho. O Zabbix Proxy é um recurso do Zabbix, onde a gente utiliza para monitoramento distribuído, seja em redes distintas ou na própria rede, exatamente só para a gente separar o que está sendo monitorado ali. Beleza. Se esse Zabbix Proxy perder a comunicação com o Zabbix Server, a gente consegue falar para ele, olha, você vai manter os dados no seu banco de dados por X horas, até que volte essa conexão. Se voltar a conexão, você envia esses dados. O que acontece? Então, naquele momento, você não tem visibilidade do que está acontecendo daqueles equipamentos que você está monitorando, porém, quando voltar, você vai ter todos os dados e você vai ter os gráficos ali todos completos. Só que aí tem um problema. Se esse proxy cai, quando ele volta, mano, ele ferra todo o ambiente. Porque imagina, um proxy caiu, você tem 30 proxies, esse único proxy ele vai ferrar o ambiente. Por que ferrar o ambiente? Porque ele vai tentar enviar, por exemplo, que nem esse amigo falou, 24 gigas de dados. Meu, 24 GB de dados é registro pra caramba. E você está enviando do seu Zabbix Proxy para o seu Zabbix Server e o Zabbix Server vai ter que escrever no banco de dados. Seu banco de dados vai sentar, certeza. Aí você vai, você tinha um problema e agora você tem vários, porque todo o seu monitoramento, você tem 30 proxies ainda que precisa escrever no banco os dados e esse um tá ferrando tudo. E aí tem duas situações, ou você desiste desses dados, vai lá, dá um delete no banco de dados do proxy, start ele de novo e vida nova, ou você faz os controles, né? Até eu vou dar os créditos aqui. Tem um script que é do Felipe Paternotti, que atua na Globo, e do Jansen, do time lá da Globo, que ele fazia, a gente chamava de Felipe Al, que era um script que ele ficava controlando exatamente isso. Olha, eu tô com muita utilização do DB Syncer, por exemplo, então fecha o firewall do Zabbix Server. Para quê? Para que ele não receba a conexão dos proxies. Olha que louco. Aí eu dou um ganho, consigo escrever no banco, depois eu abro o firewall. Então, a cada 30 segundos ele ficava fechando e abrindo o firewall do Zabbix Server para poder conseguir garantir que o proxy consiga enviar os dados e que isso não impacte nos outros ambientes, né? E a gente está falando de um ambiente com mais de 70 proxies, então se um cai, realmente é muito problema. Só que agora, o que a gente tem? O proxy, ele consegue manter, né, como eu comentei, os seus dados ali, caso tenha perca no banco, na conexão com o Zabbix Server, ok? Ou até mesmo o Zabbix Server está em manutenção, beleza? Ou o lado ali do Zabbix Proxy está com um problema de acesso à internet, assim por diante. E aí, quando essa comunicação for restaurada, a gente vai tentar enviar os dados. Então, vamos pensar, vou tentar enviar os 24 GB de dados. O que vai acontecer? Eu vou ferrar o ambiente. Só que lembra do throttling que a gente tinha lá no pré-processamento, que veio algumas versões atrás? Agora a gente também consegue fazer isso, tá? Então, desde a 5.4, o Zabbix Server consegue falar para o proxy, eu tô ocupado, velho. Para de me mandar dados, segura um pouquinho aí. Assim que eu conseguir processar esses caras, você consegue me enviar, tá? Para ficar mais didático, tá aparecendo fila de qualquer comércio agora no Covid, né? Só pode 3 pessoas na loja. Então, você fica lá do lado de fora, quando sair algumas pessoas, novas pessoas entram. A mesma coisa que o Zabbix Server vai falar agora. Olha, tô ocupado, segura um pouquinho e já já você manda. Então, o Zabbix
server vai estar trocando dados com os Zabbix Proxy e falando, olha, eu estou tentando processar aqui, não manda informação para mim. Ah, agora manda. Antes os Zabbix Proxy mandavam sempre, tá? Essa alteração ela também vai ser backported, então que o Luciano me corrige, então o pessoal da Zabbixia vai trazer essas informações também para a versão 5.0 e 5.2. Então isso é um ganho, cara, excelente, até para quem já precisa usar LTS, porque, meu, você pega 70 proxies, se 3, 4 cair, você ferrou o ambiente, tá? E aí tem até uma questão aqui do Amil só. Eu tenho um script que faz distribuição do host caso o proxy caia, para evitar perda de dados, tudo automático. Isso é lindo funcionando, Amilson. Só que tem um problema. Se esse proxy, por exemplo, está dentro de um cliente e você não tem acesso às regras de firewall, você não consegue mudar para outro proxy. Então, existem situações que isso daqui realmente era só o que resolvia o problema. Beleza? Bom, acho que eu falei pra caramba, achei que tinha que ter um pouco mais, mas não sei se foi muito rápido, geralmente eu costumo falar muito rápido, mas eu tentei falar de forma didática e com exemplos falando qual que era o problema, qual que é a melhoria, e aí eu agradeço a oportunidade do time da Zabbix Brasil e abro para perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas, pode encaminhá-las para o Robert ali na sessão de Q&A, que ele vai responder todas para vocês agora. Se não tiver também, talvez como a gente está com um pouquinho de tempo, se o Danilo, o Luciano quiser comentar um pouco mais sobre essas questões com base na experiência que vocês têm aí do lado de vocês também, acho que é legal para contribuir, porque por isso é um assunto mais complexo, dificilmente a gente vai ter alguma pergunta, mas acho que tem um espaço. Já que fui provocado enquanto as perguntas não chegam, Robert, essa mudança aí da proteção do burst, aí, do flood dos proxies na volta de alguma manutenção, né, de Zabbix Server, ele tá nas versões 5.2 e 5.0, né? Então, isso é uma mudança, na prática, não muito complexa no motor, né? Então, que foi facilmente portável. Então, essas mudanças que elas não mexem no motor de uma forma tão bruta, isso pode ser passado para versões anteriores. Então, a 5.0 e a 5.2 ganharam essa feature também de proteção ali do burst nos proxies, tá? Que garante isso mesmo, né? Ficou fora o Zabbix Server um tempo, não vai ter mais aquele flood, não vai ter problema de cache, banco, isso tudo melhora bastante. Mas sim, a 5.0 e a 5.2 ganharam isso, tá? Então, só tem que ver ali qual é o versionamento, né, exato, mas estão, a 5.0 e 5.2 tem essa mesma função já. Show de bola. Show de bola. Danilo, quer fazer um comentário? Assim, a gente já tem um pouco de experiência em relação a essa questão de banco, né? Você sabe bem. E o que você falou foi super válido, né? Questão de relação à indisponibilidade do proxy. A gente sofre isso em ambientes grandes, gigantes, e quando ocorre esse tipo de incidente, a gente já espera que vai onerar a ferramenta durante um tempo. Então, com essas modificações, a gente vai ter um ganho enorme. Principalmente na exclusividade da gravação de histórico, né? Então, lá na tabela history, você sabe que o problema todo disso aí é quando você recebe um volume de dados e vai gravar todos aqueles dados na tabela history, que ela pede exclusividade. Uhum. E aí todo mundo fica esperando. E aí você vê a fila dos Zabbix aumentando, é uma cadeia, né? Tudo começa a ficar lento, a degradar, o NOC não consegue atuar, então é uma coisa que veio para melhorar bastante esse fluxo de dados, né? Então, perfeito. E outro ponto é a questão do cache do trend, né? A gente já está utilizando isso em alguns clientes na versão 5.2, né, com comparação de banda, com semana atual, com semana passada, e, cara, tá funcionando uma maravilha. Antes a gente tinha alguns outros tipos de gatilhos específicos que assim, onerava o banco, né? Você, querendo ou não, você vai pegar o histórico lá do banco, então um trend lá do banco, isso aí vai complicar bastante. E quando você traz para cache, você já otimiza bastante. Você já vê que não vai ter tanto impacto. Show de bola. É isso daí. Bom, tem duas perguntinhas aqui. Quanto à atualização do 5.4 com MySQL, tem melhorias? Bom, melhorias assim, em relação a banco, eu sou meio, sei lá, cético em falar sobre muito o problema tá no banco. Acho que banco, ele tendo um DBA que manje ali, como o Danilo falou, que consiga fazer os ajustes necessários para o banco
banco, como que eu posso dizer, responder bem, vai ser bem tranquilo. Claro, existem tunnels e tudo mais, mas eu vejo que o mais importante, geralmente, quando a gente vê um ambiente da galera que está começando, que esses ambientes começam a crescer, o problema nem sempre está no banco, está na forma de como configuram as coisas. Por exemplo, existem parâmetros que você pode colocar ali na administração para o retorno de uma consulta ser 200 ao invés de 1.000. E aí, às vezes, o cara não tem filtro e, traz tudo ali. Então, esse tipo de coisa vai impactando o banco. Eu já vi cenários onde os caras estavam aquele monitoring overview, que eu particularmente não gosto muito, mas a galera gostava de abrir aquilo dali sem selecionar grupo de host nem nada. Véi, você tá trazendo tudo dos Zabbix, então impacta no banco. Então, assim, tem melhorias sim no MySQL, mas não no MySQL. Tem melhorias para qualquer banco de dados que você for utilizar com relação ao comportamento dos Zabbix, como o Luciano falou bastante, né? Então, como que a ferramenta vai se comunicar com o banco? Então, tem relação da ferramenta com o banco. Então, quanto você tem mais coisas em memória, quando você tem mais controles de como você vai estar utilizando os recursos do banco, você tem ganhos com certeza, tá? Então, acho que eu fico muito feliz, inclusive, né? Porque a gente vê, eu lembro dos release, não era release day, acho que na época, né? Mas quando saiu os releases ali da 4.2, quando a gente viu um monte de coisa de pré-processamento, a gente achou animal aquilo dali. E aí agora a gente vê que, além de novas funcionalidades, a Zabbix também se preocupou com a parte da arquitetura, que foi um pouco que ficou, querendo ou não, deixado de lado, acho que até por tempo dos caras mesmos desenvolver, né? Não se preocupávamos tanto com a arquitetura e trazíamos mais funcionalidades e vamos deixar para resolver em um determinado momento, e chegou esse momento. A gente vê ali na 6.0, já estão estudando coisas de HA, e até a 7 já tem bastante coisa que a gente vê no roadmap. Então, acho que, além das funcionalidades, a Zabbix vai vir trazendo mais melhorias cada vez mais para a parte da arquitetura. Respondendo outra pergunta aqui do Amilson, é na dúvida sobre o DB-Sync, né? O DB-Sync é um parâmetro que tem ali no arquivo de configuração, e basicamente esse parâmetro vai dizer o seguinte: olha só, quantas threads de conexões eu vou abrir no banco de dados para fazer o que eu tenho que fazer? Tá? Então, por padrão é 4, e esses 4 têm uma recomendação, uma documentação das Zabbix. Na prática pode ter outros valores, existem outros estudos, mas na prática cada DB-Syncer corresponde a 1 NVPS, ou por exemplo, 1K. Então, se você tem 4, você tem ali ambientes de sobra para 4 NVPS. Eu, Robert, na maioria das vezes, não mexo nesse cara, porque a gente consegue fazer ajuste em outros lugares, outros tipos de tuning que não é necessário mexer nesse cara. Então, talvez se você abre muitas conexões, você vai ter outros problemas. Então, tem que estudar direitinho. Tá? Tem um ambiente só, mas ele é muito grande, e ele de 4 passou para 6. Então, você vê que não tem tanta diferença. Eu já vi nego em problemas, né, colocar esse parâmetro aí como 50. Isso não vai resolver os problemas, isso vai te trazer outros só. Sim. Então, não façam isso. E um detalhe, né? Quando você abre mais conexões com o banco, essa conexão é persistente, né? Ela vai consumir recurso do banco de dados. Então, você tem que sempre ponderar em relação à questão de mexer nesse parâmetro. Então, é uma coisa bastante válida. Outro ponto, Robert, que eu vejo é em relação a essa questão de monitoramento mesmo. Você monitorar o seu ambiente de monitoramento. Não tem para onde correr. Você precisa monitorar, você precisa saber quem está exigindo mais, quem está exigindo mais da sua estrutura, para que você consiga dar mais ganho para aquele cara. Então, aumentar um determinado parâmetro, um determinado proxy que possui mais hosts, diminuir um outro parâmetro. Então, tudo isso aí não tem uma receita de bolo. Você tem que pegar o seu ambiente, você tem que começar a monitorar o seu ambiente, entender o seu ambiente, e aí sim, você começa a mexer em determinados parâmetros. Eu acho que esse é o maior erro do pessoal. O pessoal pensa que, eu vou colocar os Zabbix aqui num projeto, não se atenta a essa questão da parametrização, da modelagem do seu ambiente, e coloca os Zabbix como se o mesmo parâmetro que eu coloco para uma Globo não é o mesmo parâmetro que eu vou colocar para uma empresa que tem, sei lá, 5.000 servidores. Então, não é assim. Não é assim, que nem você tem que... Pode falar. Pode falar. Não, que nem no médico, né? Você vai no médico, você faz todos os exames para depois ser medicado. A gente tem um pouquinho de tempo, eu acho, né? Fernanda, me interrompe se não tiver, mas como a minha iria começar meio de 10, acredito que a gente tem. Acho que é o momento que a gente agregar para agregar para a turma. Uma coisa que você falou, talvez não está nos tópicos aqui, mas a gente pode combinar de fazer um webinar aqui juntos até sobre isso, para as Zabbix do Brasil, que é o seguinte: esse monitoramento do ambiente, né? Muita gente fala, vou monitorar o ambiente, monitoramento interno, aí você chega lá no proxy, o proxy está com problema de desempenho.
ele não consegue mandar nem os dados dele. Como é que você tem essas informações? Você só sabe quando caiu, quando começam a reclamar. Isso vem acontecendo, ó, há muito, muito tempo. E aí já tem, por exemplo, muitas coisas que estão falando sobre esse monitoramento remoto, né? Se eu não me engano, acho que na 5.0 que vê esse template remote. Por que esse template remote tal? Aí a gente começou a avaliar, né? Até compartilhar uma ideia que a gente tá fazendo aqui, vamos virar para produção já, mas está se comportando super bem, que é o remote, você ter um outro proxy que se conecta no seu proxy principal, e você tem um ambiente apartado para os Zabbix, para monitorar a estrutura dos Zabbix. Só que às vezes você não precisa disso, porque você não vai ter estrutura, por exemplo, se eu tenho 70 proxies, eu vou ter que subir mais 70 proxies. Aí, dependendo da região, redes, isso complica muito. O que a gente está fazendo, para algumas coisas teve que adaptar com o script, mas na grande maioria, como a gente fala em relação ao processo, é o seguinte, instala o Zabbix Agent no proxy, o Zabbix Agent pode mandar para mais de um proxy, mais de um server, beleza. E aí o que a gente faz? A gente usa a métrica zabbix.states. Essa métrica, a gente conectando no proxy como localhost, só sabendo a porta que o proxy está rodando, o agente vai se conectar no proxy e ele pode mandar direto para o Zabbix Server. Então, ao invés de eu monitorar o proxy pelo proxy, eu monitoro o proxy por um agente através do Zabbix Server. Isso traz muito mais visibilidade e muito mais garantia que o cara que está administrando o ambiente ali um pouco maior, que realmente ele está tendo a informação. Ele só não vai ter informação se o agente cair, se a máquina parar. Mas se eu tiver problema de puller, problema de performance, problema de banco do lado do proxy, isso não vai afetar o monitoramento. Já o que acontece quando a gente está monitorando o proxy através dele mesmo. Então, talvez seja uma dica aí que o pessoal pode estar reutilizando para ter o monitoramento mais confiável do seu ambiente. Então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Tá, só para ter algumas perguntas no Q&A aqui, Robert, não sei se tu tá visualizando, senão eu estou vendo aqui... Open. Tá, não, eu estava olhando só as que estavam respondidas. No chat, Mas vamos lá. No meu caso, o front-end é que mais consome DB. Alguma melhoria de performance com relação ao front-end no acesso às informações? Rodney, é o que eu comentei um pouquinho, né? Ali na parte de administração dos Zabbix, você consegue definir alguns parâmetros. Quantas informações vão retornar numa linha? Quando você faz uma consulta, quantas linhas vão retornar? Então, esse tipo de coisa que eu já fiz em ambientes que ajudaram a eu ter mais performance, tá? Aí, quando o seu ambiente cresce muito, realmente, você não consegue mais controlar por esses ajustes, aí o que tem que partir é para quê? Um banco só de leitura. Então, você escalar horizontalmente ali o banco de dados, deixa um banco de dados só para escrita, um banco de dados só para leitura e um front-end onde a galera consiga só acessar esse ambiente de leitura. Então, assim é melhor. Olha só, aí ó, o Luiz Salles até comentou, tem usuário que altera o perfil para ver 1000 linhas. Então, esse tipo de controle tem que fazer, e algumas configurações que são só no perfil do usuário, o que a gente faz? Script na API e fica controlando, setando que ó, esse cara sempre vai ser, sei lá, 50. Então, isso facilita, porque às vezes o cara quer ver todas as informações de uma vez só, mas ele não tem noção que no banco de dados ali está consumindo. Tá? Só um detalhe, Robert. O Luiz Salles comentou aí, mas ele participou com a gente no projeto, e a gente chegou no projeto, cara, ó, tá tudo lento, meu front-end tá lento, tá horrível, perfeito. Quando a gente foi lá ver o perfil da galera, tipo, 9.000 linhas para cada analista. Cara, desse jeito você não vai conseguir fazer nada. Acontece, faz parte. Então, beleza. Nessa parte aqui do front-end, espero que tenha respondido, Rodney. Vou colocar aqui como respondido. Beleza. Luciano Ramos, essa gestão do flow de dados no proxy será automática? Sim, totalmente automática. A mesma coisa do Nodata lá, quando saiu da função Nodata, que ele já ia verificar a disponibilidade do proxy, essa parte do float também vai ser automática, tá? Isso aí, não precisa de configuração específica. Perfeito. Alan Petrazzo. O Zabbix 4 tem como enviar alertas via WhatsApp? Qual que é a versão do Zabbix que tem como enviar alerta para o WhatsApp? Desde a versão 3 lá, porque você consegue criar um script para fazer isso. O que você precisa entender é como que você vai enviar para o WhatsApp. Se você tem conhecimento em JavaScript, você pode utilizar o webhook. Se você não tem, utiliza outra linguagem e coloca através ali executando um comando remoto. O problema sobre o WhatsApp concordo que é a ferramenta mais utilizada por todos, mas o WhatsApp não tem uma API pública. A API do WhatsApp que tem, ela é paga e ele tem um autocontrole. Então, se você enviar muita mensagem, seu número vai ser bloqueado. Então, eu não recomendo. Nem entramos... Tipo, quando tem projeto, eu quero WhatsApp. Não, amigão, não tem. Telegram, Slack ou qualquer outra coisa, porque você não vai ter restrição. O controle tem que estar na sua mão. Porque, às vezes, se você faz alguma configuração errada, solta aí 500 mil alarmes, já era. Você perdeu o número do telefone. Beleza? Então, é isso daí. Quanto a cache de histórico, existe algo
Cache de histórico. Cache de histórico está relacionado ao History Cache. Tem esse parâmetro, se não me engano, History Cache, History Index, e aí já fica uma dica, tá? O History Index, ele tem que ser 1/4 do History Cache, que é o quê? Tudo antes de ser escrito no banco de dados dos Zabbix, ele passa por esse cara. É um processo ali do History Sync e tudo mais. Então, sim, tem o parâmetro History Cache. Beleza? Rodrigo Tobias. Show. Jonathan Curti, posso atualizar o proxy sem atualizar o server? Se posso atualizar o proxy para 5.4 e manter o server no 5.0 para obter ganhos de conexão DB5 no banco local? Não. A versão do Zabbix Proxy tem que ser a mesma versão do Zabbix Server. Em versões antigas, a gente ainda tinha um ponto. Durante a atualização, o Zabbix Server entendia a primeira conexão do Zabbix Proxy com versão antiga para receber os dados que estavam sendo coletados. Só que isso foi tirado, então hoje você vai ter algum momento ali de parada, a não ser que você suba um proxy novo, mas você vai ter um momento de parada, que é o período onde você está atualizando o server, e aí depois você atualiza o proxy. O proxy é rápido atualizar o server, que demora um pouco mais por causa do banco de dados. Então não pode, planeje, porque vai ter uma janela ali de perda de dados mesmo, e sempre na mesma versão. Sempre na mesma major version. Então 5.4 no server, 5.4 no proxy. Eu posso ter, por exemplo, 5.4.1 no server e 5.4.2 no proxy? Sim, porque a gente está falando de minor version, beleza? Então é isso, Jonathan. Milson, poderia explicar sobre o DB Syncer? Já expliquei ali anteriormente. Vamos lá. Flávio Souza. Robert, é um conjunto, né? Melhores práticas de como parametrizar os recursos do Zabbix, além de otimizar o banco. É um ecossistema que tem vida e precisa ter atenção constante em ambientes maiores. É isso aí, Flávio. Um ambiente vivo, então traz a importância aí que eu e o Danilo comentamos de sempre estar monitorando o seu ambiente. Tá? Então, não tem uma forma de saber o que é melhor para qual ambiente. É sempre tá monitorando. Tá? Tem mais uma pergunta que ficou perdida aqui, que é sobre essa melhoria de resiliência. Essa melhoria, então, será do lado do proxy server ou os dois? Bom, será do lado dos dois. Primeiro, a parte de trender, tá? De trends ali, né? Só quem faz avaliação de triggers é o Zabbix Server. O Zabbix Proxy não faz. O Zabbix Proxy faz pré-processamento, network discovery, autorregistro, tal. Mas a parte de eventos e triggers, quem processa é sempre o server. Então, a grande maioria que eu vejo aí tá tudo do lado do server. O único ponto que pode ser relativo para os dois é a questão do DB Sync, que aí, mas no geral, é sempre o server. Beleza? Então, acho que é isso. Eu estou limpando aqui as perguntas. Vamos ver se aparece mais alguma. Se não, do meu lado, tá ok. Tem uma pergunta aqui que o Luciano respondeu no live, mas como já está aqui bastante de pergunta, é o seguinte: é possível atualizar o 5.2 para 5.4 no SO CentOS? Sim, é possível. Eu vejo muita gente falando, até eu vou tirar um tempinho para o Luciano se ele quiser responder. Eu vi ontem, eu estava assistindo o que o Alexei comentou, porque teve essa mesma pergunta, né? Eu vou dar meu ponto de vista. que eu deixei para o final já para trazer para todo mundo, mas vai lá, toca sempre assim, é importante. Eu tenho a minha visão sobre isso, tá? E aí eu vou compartilhar com os nossos colegas para que eles coloquem também a deles. Vamos lá. CentOS 8, fim de suporte 2021. CentOS 7, fim de suporte 2023 ou 2024, não me engano, se eu não me lembro ao certo agora. Mas eu sei que estão 3 anos para frente aí, tá? Então vamos lá, Robert, qual versão você subiria um ambiente hoje? Eu subiria CentOS 7. 2 pontos, depende muito da realidade de cada um, mas também depende muito da ambição de cada um que vocês querem atuar. Grandes empresas utilizam Red Hat, não tem jeito, os caras pagam, tem opção ali por Red Hat. Existem grandes empresas que não utilizam? Existe também, mas na sua maioria utilizam Red Hat. O que eu vejo sobre o CentOS? Eu continuo utilizando o CentOS 7, pelo menos até 2022, dependendo das notícias. Por quê? Nós estamos falando da 5.4 agora, daqui a pouco a gente vai atualizar para 6.0, beleza? Então, teoricamente, quando vencer o suporte da CentOS 7, a gente está com o Zabbix 7. Então, eu não vou me preocupar agora, Robert, tá? Não vou me preocupar agora com escolher uma outra distribuição, porque na prática, turma, se vocês acompanharem realmente quando está sendo atualizado, tem um monte de quebra de biblioteca, quebra de pacote, que não é compatível com Ubuntu, com Debian, assim que sai a versão dos Zabbix. Então, você precisa esperar que essas atualizações sejam feitas para você estar utilizando. Então, eu, Robert, utilizaria CentOS 7, como o Flávio comentou agora, olha só, End Life, em 30 de junho de 2024. Então, a gente tem 3 anos para frente, tá?
para poder estar utilizando esses caras. Então, eu não me preocuparia com isso agora. Talvez lá 2022, 2023, eu começaria a pensar no que eu vou escolher. Mas até lá tem muita coisa para rodar e tem muita coisa que a gente já sabe que roda bem com o CentOS. Tem gente que utiliza outra distribuição, não tem problema, mas é aquilo. A melhor distribuição é aquilo que você mais domina. Eu, particularmente, prefiro o CentOS 7. Aí o Danilo pode comentar sobre ele e o Luciano falar sobre a visão das Abixia, né? O que eles pensam sobre essa descontinuação do CentOS, se eles vão mudar alguma coisa, não vão. Mas acho que esse é um ponto importante que a gente tem que falar, sim.